Boa tarde, pessoal. Eu vou mostrar agora a página dos indicadores nesse novo painel do IGEST, né? Que é o IGEST diário. Aqui, né, a gente está na página inicial, eu já estou no modo tela inteira, né? Que a gente consegue fazer clicando aqui, ó. Aqui eu saio, né? E se eu quiser entrar novamente no modo tela inteira, eu clico aqui. Para eu entrar na página dos indicadores, basta eu clicar em qualquer um dos indicadores, né? O que eu quiser analisar. Vamos supor que vai ser o I01. Então, eu ponho o mouse aqui e clico. Pronto, ele entrou, né, nessa tela do indicador 01. A tela dos indicadores, elas são bem parecidas. Eu vou clicar aqui no I02 para vocês verem assim visualmente. Tá vendo? Aqui no I08, por exemplo, no I06. Então, são todas muito parecidas. Tem algumas coisas, alguns detalhes que se diferenciam que eu vou falar ao longo do vídeo. Aqui em cima na página, a gente tem esses dois I's aqui, ó. Se você clicar no primeiro I, você vai acessar o vídeo explicativo de como navegar no painel, que é esse vídeo que vocês estão assistindo nesse momento. Esse outro I aqui tem um vídeo explicativo dos indicadores do IGEST, que é um vídeo em que eu explico um pouquinho sobre cada indicador, como ele é medido, né, mensurado, o que impacta, o que não impacta, como que você faz para melhorar. E o que é o IGEST, né? Então, eu me explico como que são as fases processuais no IGEST, o que é feito no processo que impacta mais ou menos no IGEST. É um vídeo que vale muito a pena vocês assistirem, para vocês entenderem mais do IGEST e com isso vocês vão conseguir utilizar o painel de uma forma ainda mais efetiva. Além desses dois ícones aqui em cima, a gente tem esses ícones aqui, ó, na lateral. Se você passar o mouse, cada um deles vai te contar o que ele é. Esse caderninho explica o que é um indicador, explica de forma resumida. O I01 representa o tempo médio que os processos estão pendentes de julgamento. Esse aqui é o que mostra a polaridade, né? Que eu expliquei lá no vídeo da página inicial. Se está para baixo, é uma polaridade negativa, ou seja, quanto menor o valor, melhor. A calculadora explica como que calcula esse indicador. Então, o indicador 01, que tem uma única variável, é calculado olhando essa única variável. Mas existem indicadores que têm mais variáveis, como, por exemplo, o I02. Então, nesse caso, se você colocar o mouse aqui, ó, ele vai te contar que esse indicador é a soma das 3 variáveis que o compõem. O tirar ao alvo é aquilo que te conta como que você melhora esse indicador, o que você deve fazer nos seus processos para melhorar esse indicador. E a interrogação é o glossário. Eu vou clicar aqui e aí ele entra no glossário, em que ele fala, né, um pouquinho do que já está lá, a polaridade. Ele fala da metodologia, né, com o que mede, e ele dá exemplo numérico, que é sempre bom, ajuda muito a entender como melhorar, qual é a fórmula de cálculo e quais são as variáveis, mostrando quais itens do E-Gestão que impactam nesse indicador. Então, todos eles, né, toda a página do indicador vai ter esses ícones aqui explicando especificamente daquele indicador no qual você vai estar analisando, tá bom? Além disso, o que mais que tem? Vocês vão observar aqui em cima que a gente tem a evolução do indicador no tempo. Então, aqui a gente tem aqui, ó, desde setembro de 2020 até hoje, como que esse indicador está evoluindo dentro dessa vara selecionada no tempo. É muito interessante a gente analisar a nossa vara comparando com ela mesma, ou seja, olhando essa história dela. O ranking do IGEST, ele compara varas, né? Ele compara as varas, mas às vezes são realidades muito diferentes. Então é bom para você ver um colega que está bem posicionado, trocar experiência sobre boas práticas, mas o mais importante para a gente fazer uma boa gestão da nossa vara é conhecer a história da nossa vara.
Então, como é que essa história evoluiu no tempo? Como é que meu indicador está? O que está melhorando? O que está piorando? Para eu conseguir realmente agir no que eu preciso para melhorar o meu IGEST. Então, aqui ele vai contar a história desse indicador, a evolução do indicador no tempo. E aqui, quando o indicador tiver mais de uma variável, ele vai contar a evolução de cada variável dessas no tempo. Nessa vara, por exemplo, a gente vê que o que caiu muito ao longo do tempo foi as execuções. As liquidações, ó, estão bem estáveis, né, que é esse azul aqui. E o conhecimento, que é esse azul mais clarinho, também relativamente estável, né? Teve uma pequena queda, mas foi bem menor que a queda da execução. Então, você também consegue ver como que está cada fase aí, cada variável do indicador tem evoluído também ao longo do tempo na sua vara para pensar onde agir, né? Eu vou mostrar um outro aqui, por exemplo, que também tem mais de uma variável. Aqui, ó, a evolução dele no tempo, do congestionamento, da execução. E aqui também, ó, o caminho dos pendentes de baixa. Ele sempre vai te explicar o que é aqui, ó, o pendente de baixa, que é esse azul. E os baixados, ó, como os baixados subiram, agora eles tiveram uma leve queda. Então, pode ser, por exemplo, sinal de alerta. Por que será que eu estou conseguindo baixar menos processo? Pode ser simplesmente porque seu acervo está menor e não tem como baixar no ritmo anterior. Mas pode ser que seja um alerta para você ficar atento. Então, essa evolução no tempo mostra uma visualização bem importante para você gerenciar sua vara. Além disso aqui, né, ele dá o índice atual, né, baseado nos dados de ontem, né, porque o painel ele está sempre atualizado com os dados de ontem. Então, ele te fala quantos pendentes você tem. E se você colocar aqui seu mouse nesse símbolo de porcentagem, ele vai te falar quanto que esse indicador representa no IGEST, como ele já fala lá na página inicial, e também quanto que ele representa dentro do mesoindicador. Então, esse indicador aqui, o I02, por exemplo, ele é 40% do mesoindicador 01. E aqui ele te fala desses 771 processos que você tem, quantos que você tem pendentes no conhecimento, quanto que você tem pendente na liquidação e quantos que você tem pendente na execução. Então, ele já te dá um bom retrato da sua vara só nessa parte aqui de cima. E isso em todos os indicadores, né? Mesmo aqueles de uma variável apenas. Esse aqui, ó, ele mostra, ó, ele sobe e desce. Isso é bem comum nesse indicador, esse caminho no I01, porque ele é medido em anos. Então, em todo início de ano, ele tende a piorar mesmo e depois ele melhora ao longo do ano. Isso está melhor explicado, né? Essa medição em anos está melhor explicado lá no outro vídeo, nesse vídeo aqui que eu mencionei dos indicadores do IGEST. Aqui, ó, tá vendo? Ó, outro que está mostrando a evolução da variável, né? Então, todos eles vão ter essa evolução da variável. A diferença é que no prazo médio do conhecimento, da liquidação e da execução, é que eles têm esse ícone aqui, detalhar, que se você clicar, ele vai te dar todos os processos que impactaram no cálculo desse indicador. Então, o IGEST ele é um retrato do último ano da vara. Então, aqui ele vai te dar, aqui eu estou no prazo médio da fase de conhecimento, todos os processos em que teve uma solução no último ano, aqui você pode ordenar por data aqui da solução, né, que a gente chamou de sentença, no último ano e que impactaram aqui nesse cálculo do indicador, né? Isso te ajuda a entender. Porque muitas vezes a vara está evoluindo, ela está melhorando, você está julgando mais, mas o seu prazo médio piora. Por quê? Porque você mexeu num acervo antigo. Quando você julga processos muito antigos, ó, como esses aqui, isso vai ter um impacto. Seu prazo médio pode subir mesmo por um tempo, mas depois isso melhora. Então, aqui ele te conta essa historinha e na lateral ele te fala quantos processos teve sentença prolatada, aqui ó, 930. Qual foi o prazo médio entre a distribuição e a prolação da sentença? 160. E a mesma coisa vai se repetir nos outros prazos médios, aqui ó, na liquidação, você clicar também no detalhar.
ele vai te dar, né, quantos tiveram liquidação encerrada no período, aqui vai ordenar pelo maior prazo, você pode fazer outras ordenações aqui, se te interessar. E aqui na execução, a mesma coisa, se você clicar, não, peraí, não mudou para execução não. Aí, mudou. Se você clicar lá no detalhar, ele também vai te contar quantas execuções foram extintas nesse período, 390, e quais foram elas. Então aqui, ó, você teve uma de 8.000 dias, outras de 7, 6.000 dias. Isso tem um grande impacto no prazo médio, que são processos muito antigos. Então essa é a diferença, sim, nessa parte de cima do prazo médio. Deixa eu voltar aqui. E ficou um pouco lento o painel. Ele deixa eu recomeçar aqui. Então aqui eu vou selecionar. Isso acontece às vezes, tá, gente? Power BI, ele às vezes fica pesado, dependendo da instabilidade da internet. Isso acontece, mas é só vir clicar novamente que ele volta, tá? Eu vou voltar lá para a página do indicador e vou colocar no modo tela inteira, que fica melhor de visualizar. Então, a diferença do prazo médio, né, nesse rosto aqui de cima é isso, essa questão do detalhar. No mais, são todos muito parecidos, né? Tem a evolução do indicador e a evolução das variáveis, te contando também numericamente aqui, ó, o que aconteceu, tá? Então, além dessa parte de cima, né, que eu já apresentei, o que mais que a gente tem no painel? A gente tem toda essa parte de baixo aqui, ó. E o que a gente tem nela? Vou começar por isso aqui, ó, que são os processos sobre os quais atuar. O que é isso? São todos os processos que você tem aí na sua vara, que não estão arquivados definitivamente e que estão impactando no indicador que você está analisando. No caso, é no I02 que eu estou analisando aqui. Então, aqui eu tenho uma listagem dos 771 processos, aqui, 771 processos, aqui, tá vendo? Ó, o número sempre vai se repetir, porque é o total. E aqui, ó, se eu for descendo, eu tenho 771 processos nessa lista, e são esses processos que estão impactando no meu I02. Então, eu tenho que mexer nesses processos para conseguir baixar eles, se eles estiverem no conhecimento ou na execução, ou encerrar a liquidação, para que eles deixem de impactar nesse meu indicador I02. E eu tenho aqui algumas formas de ordenar esses processos aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho o processo, a fase em que ele se encontra, a data do início da fase, qual o prazo que ele já se encontra nessa fase. Ele está no arquivo provisório? Se tiver, vai ter a data aqui, ó, mostrando desde quando. Tem audiência? Se tiver audiência, vai ter a data mostrando a próxima audiência. É só a gente clicar aqui, ó, em cima, ele vai ordenar. Ou aqui, ó, da mais longe, né, da audiência que está mais longe até a mais recente, ou vice-versa. E aí, os que não tiverem audiência ficarão em primeiro aqui, até começar a aparecer os que têm audiência numa data mais recente. Aqui, ó, se ele teve recurso no conhecimento, qual foi a data desse recurso? Se ele tem recurso na execução, qual foi a data? Em qual tarefa ele se encontra? Em que data que ele entrou nessa tarefa? Essa data de tarefa pode nos ajudar a visualizar processos que estão parados há muito tempo. Quem é o reclamado, né? A gente pode ordenar também. E se ele tiver sobrestado, qual o motivo de sobrestamento? E se a gente clicar aqui em cima, a gente sempre vai ordenar. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai ficar do processo de número maior, né, em ordem... Olha, ele não funcionou não, ele está lento.
de número maior para o menor. Se eu clicar novamente, ele vai ficar do número menor para o maior. Aqui na fase, ó, se eu clicar, ele vai pôr primeiro conhecimento, depois execução, depois liquidação, porque ele põe em ordem alfabética. Se eu clicar na data do início da fase, ele vai pôr ou da mais antiga para mais atual, que olha, me deu o meu processo mais antigo, de 1999, que entrou, né, nessa fase que ele se encontra em 1999, que é a data do início da fase, ou ao contrário, aqui ó, o que acabou de entrar no conhecimento, por exemplo, né, 14/12/2022. Aqui é o prazo que ele se encontra nessa fase. Aqui eu posso ordenar o arquivo provisório, qual que está mais antigo lá. E por aí vai. Todos esses, se você clicar, você faz uma ordenação possível, tá? Ou em ordem alfabética, ou em data, ou em questão numérica. É só vocês irem clicando que vocês vão percebendo a potencialidade que tem, o que pode ser feito ou não. Além dessa listagem aqui, né, que a gente pode ordenar da maneira que a gente desejar, a gente tem filtros, outros filtros possíveis, tanto aqui, quanto na lateral. Esses filtros aqui, ó, são os processos, né, por tarefa e por fase processual. Especificamente, quando eu analiso os indicadores, eu gosto, e se tem mais de uma fase que impacta nesse indicador, eu sempre acho mais interessante a gente analisar separadamente cada fase, porque o raciocínio de cada um é muito diferente, né? Para eu baixar no conhecimento, eu tenho que remeter um recurso, eu tenho que arquivar, eu tenho que mudar de fase processual, por exemplo. Então, o meu raciocínio vai estar focado nisso. Na execução já é diferente, eu tenho que pedir um precatório, eu tenho que mandar um recurso, eu tenho que arquivar, mas é um raciocínio de execução, as tarefas às vezes são diferentes, as pendências são diferentes, né? E na liquidação eu tenho que fazer uma sentença de homologação, eu tenho que fazer um acordo, então é bem diferente aqui a análise de cada coisa. Então é muito interessante a gente separar por fase para analisar. Como é que eu clico? Vamos supor que eu quero analisar só a execução agora. Eu clico aqui, ó, em cima da palavra execução. É uma forma. A hora que eu clico em cima, pronto. Ele selecionou apenas os 303 processos que eu tenho na fase de execução. E aí ele vai me dar aqui nessa lista esses processos que eu posso fazer aquelas ordenações que me interessarem. Além de fazer essas ordenações, eu posso também mexer nesses filtros aqui. Eu posso selecionar tarefas, que eu posso selecionar tanto por aqui, por exemplo, aguardando cumprimento de acordo, aí ele vai me dar os 20 que estão aguardando cumprimento de acordo. Agora, minha listagem aqui só tem esses 20 processos que estão nessa tarefa, porque eu selecionei só isso. Ah, eu quero selecionar mais uma tarefa. Eu consigo selecionar por aqui, ó, se eu apertar a tecla Ctrl. Mas eu particularmente acho mais fácil selecionar por aqui, ó, por esse filtro de tarefa. Você abre aqui na setinha e para selecionar mais de uma, você marca aqui, ó, aguardando cumprimento de acordo, por exemplo. Aperta o Ctrl e põe mais outras que você quer. Ah, eu também quero análise e eu também quero aqueles que estiverem aguardando o prazo, por exemplo. Aí pronto, você selecionou os 3 e ele vai te dar os processos que estiverem nessas 3 tarefas aqui nessa listagem. Aí deu algum erro, e não deu não. Aguardando cumprimento. Vai, gente, era para ter dado... agora ele deu. É porque ele tá lento, tá, gente? Então, quando você seleciona as 3 tarefas aqui, tá vendo? As 3 que eu selecionei aqui, aguardando cumprimento de acordo, aguardando prazo e análise, ele selecionou aqui. Mas aí, se eu quiser só as da fase de execução, eu posso clicar ou em execução ou aqui, ó, na 74. Ele está me contando que nessas tarefas eu tenho 74 na fase de execução. Eu clico aqui, ele vai me dar só os da fase de execução. E aqui na listagem tem esses 74 processos que estão aparecendo para mim.
E aí eu posso analisá-los, né, de acordo com o que eu tiver pensado, né? Porque se eu selecionei isso é porque eu pensei algo para ser analisado. Ah, tá, analisei, não quero mais, clico novamente em cima. Ele tá lento. E aqui, ó, eu tenho que tirar as que eu selecionei aqui, ó. Seleciono tudo. Aí pronto, voltou os 771 processos aqui para mim. O que mais que eu posso selecionar? Eu posso selecionar aqui, por exemplo, o motivo de sobrestamento. Ah, eu quero agora olhar todos que estão sobrestados pela Covid-19. Eu seleciono. Ele vai me dar e eu posso analisar. Será que tem sentido esses processos estarem sobrestados ainda? Não tem? E quando tiver alguma coisa que eu queira analisar dos temas, eu também posso. Mesma forma de eu aguardando julgamento de outra causa. E aqui eu tenho outros filtros, o meio de tramitação, se tem ou não perícia designada, se tem ou não audiência designada, se está ou não no arquivo provisório, se tem recurso ou não no conhecimento, se tem recurso ou não na execução. Então, por exemplo, eu quero gerenciar minhas perícias para eu não perder minha pauta. Então, eu seleciono aqui perícia designada sim, audiência designada sim. Então, ele vai me dar todos os processos em que eu tenho audiência designada e perícia designada. E aí eu posso ordenar, por exemplo, pela data da próxima audiência. E começar a conferir se está tudo ok com a perícia, né? E aqui, de acordo com a data, para eu não perder, né, uma audiência para um erro de perícia. Claro que se a vara tem um bom controle da perícia, se ela controla o prazo pelos GIGs, possivelmente não vai ter erro aqui. Mas uma vara que está com maior volume ou que esse controle ainda não está tão bem definido, é muito interessante. O painel tem muito para ajudar também nesse aspecto também. Ah, eu não quero mais, analisei, vi, está tudo ok nas minhas perícias, eu posso, venho e desmarco, tá? Ah, como é que eu clico, né? Uma coisa que eu não falei. Ah, por aqui a gente vai pro processo diretamente no PJE. O que eu tenho que fazer para isso ser possível? Eu tenho que entrar no PJE, no mesmo navegador em que eu entrei no painel. Então, se eu entrei pelo Chrome no meu painel, que foi o meu caso, eu tenho que entrar no PJE pelo Chrome. Se eu entrei no meu painel pelo Mozilla, eu tenho que entrar no PJE pelo Mozilla. Então, eu consigo entrar no processo só clicando aqui em cima do número. Por exemplo, eu vou clicar nesse aqui, ó, tá vendo? Ponho meu mouse em cima do número do processo, dou um clique e ele já abre o processo para mim lá no PJE, desde que eu esteja logado no PJE, no mesmo navegador que eu entrei no painel. E aí eu já vejo aqui o que está acontecido, se teve designação de perícia, se está tudo bem, se está tudo conforme e confiro o meu processo. Então, é muito simples, é só clicar no número e ele vai abrir o processo para você no PJE. Isso facilita muito quando a gente está analisando o painel. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Então, eu não quero mais conferir minha pauta, eu tiro o filtro que eu coloquei. Sempre lembra de tirar o filtro, tá? Para voltar ao total e aí você poder filtrar novamente. Então, por exemplo, eu quero ver lá na execução se eu tenho arquivo para fazer. Eu desmarco tudo aqui, seleciono arquivo, que vai ser sempre o arquivo provisório, tá, gente? Porque arquivo definitivo não gera pendência, então se tá aqui, é porque o PJE chama essa tarefa de arquivo, seja ele provisório ou definitivo. Você pode saber que é o arquivo provisório. Eu tenho 98 processos, eu coloco aqui pela data, por exemplo, da entrada na tarefa, e eu posso ver aqueles que têm mais de 2 anos, que possivelmente eu posso dar prescrição se não for uma execução fiscal. E aí eu posso fazer essa conferência por aqui também, se esse meu prazo de prescrição intercorrente não tiver bem feito lá pelos GIGs na minha vara. Vou selecionar tudo novamente para voltar. Aí voltou com todos da fase de execução, porque eu tinha selecionado a execução. Não, eu quero tudo de novo, eu desmarco. Agora eu quero analisar a liquidação. Eu também posso vir aqui, seleciono liquidação
e faço as análises que eu tiver interesse em fazer. Por exemplo, aqui ó, tem um recebimento de distância superior que eu posso olhar. Que pode ser feito, né? Um processo relativamente... Não, até que ele não é antigo, não. É porque é estranho ter processo que subiu na liquidação sem ter sido encerrado, porque em regra o processo sobe depois da homologação do cálculo. Mas claro que acontece, pode acontecer de ser antes, mas é algo sempre bom de conferir. Conferir, entrei lá no PJE, conferi, tá tudo certo, eu desmarco a seleção e volta tudo. Tá? Que baixa processo no conhecimento e na execução? Um exemplo, remeter recurso. Então, eu posso sempre marcar esses filtros aqui, ó. Por isso que a gente fez filtro de recurso. Recurso, remessa de recurso ao segundo grau, baixa processo na fase de conhecimento e na fase de execução. Então, é bem interessante vocês darem uma olhada no que tem recurso, qual é a data desse recurso e se não está demorando além do prazo para enviar ele. Esse aqui, por exemplo, ó, ele já está em remeter o segundo grau. Então, são 3 processos nessa tarefa que quanto antes você remeter, melhor para o seu IGEST. Você vai estar baixando esse processo. Tá vendo? Já tem 3 processos possíveis de serem baixados. Aí eu desfaço aqui os filtros, clicando em cima. Tiro o recurso aqui, que é o filtro do recurso no conhecimento. Clico. E agora eu vou ver os meus recursos na execução. Esse não tem nenhum para remeter, são 4 em aguardando o prazo, não tem muito que ser feito mesmo, então tá tudo ok. Mas pode ser que tivesse aqui algo parado em algum lugar com recurso pendente que eu poderia enviar o quanto antes. Então os filtros eles te dão diversas possibilidades, lembrando que você pode selecionar muita coisa ao mesmo tempo. Os filtros dos reclamados também são muito interessantes. Na fase de conhecimento você pode pensar em pauta de tentativa de conciliação, se tiver reclamado aqui que comumente faça. Você pode, se tiver algum reclamado que a sentença tem uma semelhança muito grande entre as sentenças, você também pode organizar uma pauta para naquela semana o magistrado e os assistentes concentrarem, né, naquela reclamada. Então, é bem interessante. Na fase de execução também, a gente também pode olhar quem são nossos maiores executados. Será que eles fazem acordo? Será que eles não fazem acordo? Deixa eu ordenar aqui. Aí, já tá os que tem mais. Será que vale uma tentativa de conciliação na fase de execução? Se não, vale uma reunião de execução? Tem alguma reclamada aqui que aparentemente vai me demandar uma pesquisa de bem? Então, será que eu não reúno antes para eu evitar retrabalho? O execução paradigma, inclusive, ensina o passo a passo da reunião. Vale muito a pena vocês acessarem, porque a gente vê muito retrabalho nas áreas, fazem as mesmas ferramentas, na mesma executada em processos diferentes. E às vezes não precisa pensar assim, vou reunir só quando tiver 15, 20 execuções. Às vezes 6, 7 execuções já vale a pena você reunir para concentrar os atos, né, de pesquisa em apenas um processo. Então, aqui também ele vai te mostrando quem são, por exemplo, essa coisa. Será que vale eu reunir esses 4 da cervejaria Três Lobos? Você já vai ter uma noção dos seus maiores executados aqui, por essa listagem também que ele te apresenta. Então, são várias as possibilidades do painel. A gente pensou nele para realmente ajudar no cotidiano da vara, na gestão, em achar possíveis erros, que processo que está numa tarefa que é estranha para aquele indicador, gerenciar essa baixa e esse andamento do processo mais rápido, de forma mais efetiva. A gente espera que seja bastante proveitoso. E como eu disse no início, é muito importante que vocês também assistam esse vídeo aqui, ó, né, para entenderem mais o IGEST, né, os indicadores, e com isso vocês conseguirem aproveitar de forma melhor o painel. Tá bom? Obrigada.